Oi, pessoal! No vídeo de hoje de ciências, nós vamos estar falando sobre a importância do alimento que nos nutre, a importância de se comer bem, os tipos de nutrientes e suas funções, e também o papel e a função, né? A gente entender um pouquinho melhor o valor energético dos alimentos. É importante lembrar que todos os seres vivos precisam se nutrir, né? Se alimentar para realizar diferentes funções, como pensar, correr, fazer atividades físicas, respirar, entre outras. Então, a nutrição tem um papel importante para o ser humano e para os seres vivos. E então, ele é considerado um processo em que o organismo retira dos alimentos as substâncias necessárias à saúde. Que substâncias? Os nutrientes. E esses nutrientes são encontrados no ambiente de uma maneira geral. E o sistema digestório tem uma função muito importante aí nessa parte, né? Porque ele consegue agir sobre os alimentos, o sistema digestório, por meio das transformações químicas e mecânicas, como a gente já viu no vídeo aí do canal, falando sobre o sistema digestório. E no intestino delgado, ele tem a função de absorver os nutrientes presentes nos alimentos. Portanto, um resuminho aí, o alimento é composto por ingredientes que possuem nutrientes que vão ser importantes para a gente realizar diversas funções no organismo. Aqui a gente tem duas ilustrações interessantes. Uma é dessa ave que aparece aí nesse círculo verde, que é uma siriema, e então mostrando que outros animais se nutrem a partir do alimento que obtém no ambiente. Por exemplo, a siriema aí, essa ave, se alimenta de uma serpente. Já as plantas, que é na segunda ilustração, elas não encontram no ambiente o alimento de que precisam. Então, elas produzem por meio do processo de fotossíntese o alimento que elas vão precisar. Lembrando que no processo de fotossíntese é importante ter a presença do sol, tá? Então, os tipos de nutrientes e suas funções. Os alimentos podem ter um ou mais tipos de nutrientes em sua composição, trazendo vários benefícios, inclusive, um ou mais. Mas a quantidade desses nutrientes em cada alimento é diferente, e os benefícios também. Os nutrientes, então, podem ser organizados em grupos conforme a composição aí que a gente viu. Vai ver abaixo aí os 5 principais: carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais e vitaminas. E a gente não pode esquecer de que a água tem um papel extremamente importante para o bom funcionamento do organismo de todos os seres vivos. Aqui a gente tem aí uma classificação de carboidratos, lipídios e proteínas como considerado macronutrientes, ou seja, que precisa de grandes quantidades para serem consumidos, né, em grandes quantidades, e micronutrientes, que eu preciso de menos quantidades, né, que já são suficientes, como vitaminas, minerais e água, que a gente já falou lá atrás. Começando por carboidratos. Eles também são conhecidos como açúcares, né? E ele tem principal função de fornecer energia para o corpo. Então, eles são nutrientes energéticos, isso mesmo. Mas usados pelo organismo, eles podem ser facilmente digeridos, né? E são encontrados aonde? Nas massas de uma maneira geral e nos alimentos que têm muito açúcar, como pão, macarrão, bolos, mandioca, batata, milho, bala, chocolate, refrigerante, biscoito, sorvete, enfim. A ingestão de alimentos ricos em açúcar ganha-se energia rapidamente, né? Mas a gente tem que lembrar que se for consumido em excesso, esses alimentos podem, inclusive, começar a causar vontade de comer mais ainda massa ou doce. Isso acontece porque a energia dos carboidratos dura pouquinho, né? Logo vai embora, né? O organismo trabalha rápido esse tipo de energia, né? Esse tipo de nutriente. Então, o organismo exige a reposição dessa energia. E para evitar essa situação, a gente pode dar preferência para alimentos integrais, como cereais, né? E massas que são integrais e aproveitar para evitar comer muitos doces. Lembrando que alimentos integrais, além de saborosos, são mais saudáveis.
Porque eles não só possuem nutrientes como minerais, vitaminas e fibras, que se pede quando se usa a farinha branca, como também eles proporcionam, inclusive, energia também, né? E a gente já tem muitos itens aí no mercado que é feito a partir de insumos integrais, né? Ingredientes integrais. Então, a gente tem pão, bolo, biscoito, macarrão, arroz e outros produtos que são integrais. Bom, falando agora sobre o lipídio. O carboidrato tem a função energética e o lipídio são chamados de gordura e também tem uma principal função que é a reserva de energia. Lipídios também são popularmente chamados de gorduras e a principal função dele é a reserva de energia. E outras funções que os lipídios também têm aí, né? Além dessa principal que a gente falou. É a proteção do corpo contra choques mecânicos, isolamento térmico, né? Já que nutrientes se acumulam como gordura embaixo da pele. Então, por exemplo, como a gente tem um pouco mais de gordura, né? Essa reserva de energia, a gente pode, por exemplo, não sentir tanto frio algumas pessoas, né? Que tem um pouco mais de reserva aí, colaborando para que o calor produzido pelo corpo fique retido, né? Isso é um isolamento térmico, por exemplo. E exemplos de lipídios, nós temos as manteigas, os óleos, os azeites. Os lipídios também podem ser derivados de vegetais, como os óleos e os azeites, né? Eles são essenciais para o organismo, porque eles também participam da estrutura das células e previnem as doenças. Lembrando que, o que seria a célula, né? As células são pequenas unidades invisíveis ao nosso olho nu, ou seja, que a gente não consegue ver somente através de microscópio, por exemplo, que formam o nosso corpo humano, né? E se consumido em excessos os lipídios, como os carboidratos, né, eles podem ser prejudiciais à saúde, né? No caso dos lipídios, eles podem se acumular, causando um aumento excessivo de gordura localizada, a famosa barriguinha, por exemplo, né, a pochetinha, em várias partes do corpo ou até mesmo nos vasos sanguíneos. No caso dos vasos sanguíneos, pode gerar até problemas cardíacos, tá bom? Bom, e as proteínas, que é o terceiro nutriente aí que a gente está vendo, são nutrientes construtores. Até então a gente aprendeu e viu a principal função dos outros dois, que são energéticos. As proteínas são nutrientes construtores e têm como principal função fazer parte da composição das células e dos tecidos do corpo. Mas elas também são nutrientes reguladores. O que seria isso? Né? Elas, em certos hormônios, já que certos hormônios são constituídos por proteínas e regulam as ações das células e dos tecidos do corpo, elas também, as proteínas, são classificadas como nutrientes reguladores, né? Então, a gente tem uma terceira função aí da proteína, que é como fonte de energia. Então, além do carboidrato, do lipídio, como a gente já viu, a proteína também pode ser classificada como uma fonte de energia, sendo que as principais são nutrientes construtores, depois reguladores e, por último, aí, como fonte de energia também, né? É importante a gente evitar o consumo excessivo de carnes gordas, né? Carnes com muita gordura e principalmente de embutidos. O que seriam os embutidos que a gente chama hoje, né? Salsicha, linguiça, salame, sardinha, né? O ideal é a gente dar preferência para carnes magras, né? Bovinas, ou então até mesmo como filé de frango, ou até mesmo como os peixes, como exemplo aí, badejo, corvina, tá? Bom, as proteínas são encontradas em carnes magras, que é o que a gente sugere e indica, os ovos, os leites, os queijos, os castanhas e grãos, como feijão e grão de bico, como a gente pode ver aí na ilustração. Bom, o outro nutriente que a gente vai estar vendo são os sais minerais. Eles têm várias funções, mas a principal delas é a constituição dos ossos e dos dentes. O organismo precisa de pequenas quantidades diárias desses nutrientes, que são sais minerais, para o bom funcionamento. A sua falta ou excesso pode causar também problemas de saúde, como os outros nutrientes. E eles estão presentes em diferentes fontes vegetais.
seriam alguns sais minerais: cálcio, ferro, potássio, magnésio, zinco. Por exemplo, o cálcio pode ser encontrado na couve, no feijão, no leite, o ferro no feijão, na hortelã, na rúcula, né? O potássio na banana, na batata, o magnésio no abacate, no amendoim e o zinco na lentilha, no melão. Além disso, nós temos aí um destaque importante que a gente vai sinalizar aí, que é o sal de cozinha. Ele é composto por sais minerais, como o sódio, né? Mas ele tem sido considerado um vilão para a saúde nos tempos atuais, né? Por quê? O excesso de sais minerais podem trazer consequências graves para o corpo, para a saúde dos rins e do coração, né? Por exemplo. Então, muitos alimentos também considerados industrializados possuem excesso de sal. Quais eles? Alguns exemplos: os salgadinhos em pacote, macarrão instantâneo, miojo, cereal matinal, os molhos prontos, os refrigerantes. É o motivo pelo qual a gente deve evitar o consumo, porque eles têm na sua composição, eles têm alta porcentagem de sal, por exemplo, entre outros, tá? Bom, falando agora sobre as vitaminas, elas são essenciais para o bom funcionamento do organismo, porque elas participam também de outras funções do corpo, né? Quais? A da formação de ossos, da formação das células da visão, da pele, do sangue, da defesa contra micro-organismos externos. São nutrientes reguladores também no nosso organismo. São obtidos, por exemplo, em uma alimentação variada que inclua frutas e verduras de uma maneira geral. E a gente não pode esquecer que é importante a exposição ao sol, né? Por alguns minutos diariamente para a gente absorver a vitamina D, tá? Algumas vitaminas e onde elas podem ser encontradas. Olha aí, nós temos a vitamina A, que pode ser encontrada na cenoura, na abóbora, no brócolis, né? A vitamina B1 nas carnes e legumes, B12 nos ovos, no leite, a C, laranja, limão, tomate, a D, atum, salmão e a exposição ao sol, a E, na germe de trigo, amendoim, amêndoa, e a vitamina K na couve, no brócolis, na salsa. Então, é importante fazer a refeição bem rica em vitaminas e sais minerais, misturando bem os vegetais de várias cores e carnes magras no prato. Quanto mais cores e colorido for o seu prato, né, mais variado vão ser os tipos de proteínas, vitaminas e sais minerais. Olha só, o corpo humano, é importante lembrar, o corpo humano adulto, tá? Possui em média a seguinte composição: praticamente 60% do nosso corpo é composto por água, 20% lipídios, 15% proteínas, 5,6% minerais e 1,6% carboidratos, tá bom? Então, é importante que a gente coma bem. Então, conheça os modos de produção de alguns alimentos, porque os processos também pelos quais eles passam acabam interferindo diretamente na qualidade nutricional. Não é porque você está se alimentando, né? É que você está tendo uma boa qualidade nutricional. O que é isso? Que você está fazendo a nutrição adequada e absorvendo a quantidade de nutrientes importantes e fundamentais para o bom funcionamento do seu organismo. Então, por exemplo, os produtos in natura são frutas como laranja, manga, maçã, entre outros. As processadas, por exemplo, são frutas em conserva. Vale já um sinalzinho aí de, vamos ficar esperto para não consumir tanto. E os ultraprocessados, que são os menos indicados, são aqueles industrializados, ou seja, alimentos que possuem muito açúcar, além de substâncias químicas, como conservantes, corantes, antioxidantes, possui tudo isso na sua formulação, na sua composição. E que são os alimentos in natura? Aqueles que vêm da natureza. Então, alguns alimentos produzidos diretamente de plantas ou animais, sem que precisem passar por alterações depois de retirados da natureza, são os produtos in natura. Aqueles produzidos diretamente da planta dos animais e que a gente já pega da natureza, retira e consome. Como, por exemplo, as frutas, as verduras,
O arroz, o feijão e outros grãos, apesar de passarem por poucos processos industriais, eles são chamados de minimamente processados, não têm um alto impacto no nosso organismo. As carnes congeladas e a farinha de trigo, feita a partir do grão de trigo moído, também são exemplos de produtos minimamente processados, alimentos minimamente processados. Então, alimentos, se a gente tivesse que resumir, tá, para vocês, alimentos in natura e minimamente processados são os mais saudáveis, desde que bem higienizados antes de se comer, principalmente na época de pandemia. Eles devem ser a base de toda a nossa alimentação, ou seja, a nossa principal parte da nossa alimentação diária. Os ultraprocessados são alimentos que possuem em sua composição aditivos que dão cor, sabores especiais ou até mesmo que conservam os alimentos por muito mais tempo. E isso tudo não faz bem à saúde, porque são itens químicos. Quais são exemplos de alimentos ultraprocessados? Refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, achocolatados de caixinha, sorvetes industrializados, pães de forma, macarrão instantâneo como miojo, entre outros. Portanto, alimentos in natura e processados são os mais saudáveis, né? Como a gente já disse. E tem que ser a base da nossa alimentação, né? Como a gente já disse aí. Então, aqui a gente tem um resuminho, uma planilha resumo, falando dos alimentos in natura, processado e ultraprocessado. Olha só, o mesmo elemento, o mesmo alimento, passando pela parte de processado e ultraprocessado. Temos lá o in natura, o pêssego, né? Ele vira processado quando ele fica pêssego em calda e ultraprocessado quando ele vira um suco de caixinha de pêssego, por exemplo. Quer dizer, passou por várias processos químicos, né? E também tem inserido na sua composição aditivos ou substâncias químicas, como conservantes, antioxidantes e assim por diante. O milho verde em conserva e o salgadinho de milho. A carne temperada e o hambúrguer congelado. Tá vendo? Ó? Quais são os processos pelo qual o produto in natura passa até chegar num ultraprocessado? Aqui também, de novo, olha só, a gente tem o morango, que é o in natura, vira um processado quando passa a ser geleia de morango e um ultraprocessado quando vira iogurte de morango. O mesmo acontece para a batata, purê de batata e batatinha chips. A carne bovina, por exemplo, que vira carne de sol e que vira hambúrguer. Então, comer bem, ter uma alimentação saudável, precisa ser obtida através de nutrientes que são necessários para o nosso corpo e para a saúde do nosso organismo. A alimentação não é também só a ingestão de nutrientes, não. Vale lembrar que comer com calma, longe da TV, saborear a comida, né? Comer sem ficar falando, longe do smartphone, do computador, acompanhado de um ambiente tranquilo, torna as refeições melhores. Então, olha aí nas ilustrações a gente mostrando o que é legal fazer e que não é legal estar fazendo. Bom, falando um pouquinho sobre o valor energético dos alimentos. Você sabe o que você está comendo? Quem vive nas grandes cidades não vê os alimentos serem produzidos nas fazendas e nas hortas, né? Mesmo as fábricas que estão localizadas nas cidades, as pessoas conhecem muito pouco sobre como acontece a produção industrial e quais são os ingredientes usados para prepará-los. Por isso, os alimentos que são produzidos em fábricas ou passam por algum processo industrial devem apresentar informações nutricionais na embalagem. A Anvisa, que é o órgão que faz auditoria e fiscaliza os produtos de uma maneira geral que são comercializados no Brasil, no país, eles fazem esse tipo de fiscalização e exigência nos rótulos, né? Dessas informações nutricionais nas embalagens. Olha aí, por exemplo, uma informação nutricional que a gente está vendo, no caso, num pão produzido com farinha de trigo integral, né? O valor energético é qual a caloria que me dá,
né? E aí vem todos os ingredientes que compõem esse produto produzido. Então tem carboidratos, qual é a porcentagem que vem, a proteína, né? Fibra alimentar, o sódio, que é o sal, né? E aí vem falando quais são os ingredientes, né? O que ele pode estar ocasionando para quem tem algum quadro alérgico, por exemplo, né? Bom, é preciso considerar, então, né, as informações nutricionais e a quantidade de energia que o alimento fornece, as calorias, tá? Que é o valor energético que aparece lá na tabela nutricional em cada produto. Dependendo da idade, do sexo e da quantidade de atividade física que a pessoa faz, ela deve consumir alimentos que forneçam maior ou menor quantidade de energia. Olha só um exemplo. Quem faz mais exercício físico, pratica esportes várias vezes por semana, precisa de mais energia, ou seja, de alimentos mais energéticos. Mas quem fica parado em frente à TV ou ao computador deve receber menos energia, né? Então, olha aí, uma boa saúde está associado também a uma alimentação saudável e equilibrada, aliada a uma prática regular de atividade física e um sono de boa qualidade e uma quantidade suficiente. Não adianta você dormir muitas horas e dormir mal, ou então você dormir poucas horas, né? Embora você durma bem, mas dormir poucas horas, né? Então, agora a gente pode aqui estar observando nos quadros abaixo a quantidade diária de energia que as crianças de cada idade geralmente precisam, né? Então, por exemplo, aí no sexo feminino, quem tem pouca atividade física, ingerir até 1.500 calorias por dia, por exemplo. Quem faz atividade física moderada, por dia, 1.800 quilocalorias. E muita atividade física pode ingerir até 2.000 quilocalorias, desculpa, né? Perceba que o homem precisa ingerir mais quilocalorias do que as mulheres, né? As meninas, né? E isso por conta do organismo, né? Do homem. Vale lembrar também um ponto importante que a gente tem que destacar e comentar aqui, a subnutrição. É um estado que a pessoa não recebe os nutrientes de que precisa para se manter saudável e por conta dessa má nutrição ou essa subnutrição, ela acaba ficando doente com frequência ou tendo outros problemas de saúde. A causa de subnutrição, na maioria das vezes, é a pobreza, é a miséria, a falta de condição financeira para comprar determinados alimentos. Em 2014, para vocês terem uma ideia, havia mais de 2 bilhões de subnutridos no mundo. É muita gente. Espera-se que agora com a pandemia esse índice aumente bastante, né? No Brasil, a subnutrição e a fome estavam diminuindo até recentemente, mas elas aumentaram porque a pobreza aumentou, como a gente falou, principalmente por conta da pandemia do Covid-19. A obesidade também é um outro ponto importante que a gente tem que destacar, porque é um estado em que a quantidade de energia fornecida pelos alimentos ingeridos é maior do que a necessidade do corpo, o que leva a pessoa a ter mais massa corporal acima do recomendado. Então, presta atenção. Eu consumo alimentos com mais energia, além do que o meu organismo necessita. E eu não faço nenhuma prática de atividade física, então ele acaba gerando essa obesidade, né? Então aqui tem uma pirâmide de que a gente sinaliza o que a gente tem que preferir? Verduras, frutas, verduras e moderado, a parte de açúcar, né, de proteínas e limitar, né, essa parte de carboidratos, doces e evitar os produtos industrializados, né, com muita fritura, por exemplo. Bom, então, fazendo um resumo aqui sobre o que a gente viu, sobre os tipos de proteína, a importância de se comer bem, o corpo humano precisa de diversos nutrientes para funcionar bem e assim realizar as atividades do dia a dia. Esses nutrientes são encontrados em diferentes alimentos e têm funções variadas. Olha só, o carboidrato, ele fornece energia para o corpo humano. A proteína são os nutrientes construtores e reguladores. Os lipídios funcionam como energia, como reserva energética,
né? E as vitaminas participam da formação dos ossos, das células da visão, da pele e do sangue e também da defesa contra micro-organismos externos. E os sais minerais participam da constituição dos ossos, dos dentes e são importantes para o bom funcionamento do organismo. Então, uma boa alimentação, ela deve ser variada e equilibrada, incluindo alimentos de todos os grupos, né, de alimentos, por exemplo. Aqui a gente já falou sobre as vitaminas e os sais minerais. Bom, e aí a gente tem que fazer escolhas saudáveis. Para escolhermos bem o que vamos comer, devemos conhecer os processos pelos quais os alimentos passam. Então, os alimentos que passam por nenhuma ou pouca modificação após serem retirados da natureza são os mais saudáveis. Logo, eles devem ser a base da nossa alimentação, a nossa principal fonte de alimentação. Já os alimentos muito modificados por processos industriais, né, eles devem ser evitados, pois possuem aditivos químicos, além de excesso de açúcar ou sal, os ultraprocessados, né? Alimentar-se bem não é somente comer alimentos saudáveis. Além disso, é necessário comer sem pressa, né? Por quê? Em um ambiente tranquilo, de boa companhia. Porque aí a gente saboreia o alimento, mastiga direito, né? Não fala comendo com pressa, né? Mastiga pouco. Bom, além disso, para que as pessoas saibam quais ingredientes estão presentes nos alimentos industrializados, as embalagens apresentam informações nutricionais em seus rótulos, nas suas embalagens, né? Além de tudo isso, a gente também deve ficar atento à quantidade de energia ingerida por dia, que depende de cada caso, ou seja, depende da idade, do sexo da pessoa, se é masculino ou feminino, se a pessoa pratica atividades físicas ou não, e cuidando de todos esses aspectos, podemos evitar problemas de saúde